Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e tudo aquilo que pode impactar o seu dia a dia, seja no cenário político, econômico ou corporativo. Sextamos dia 26 de março de 2021, mais um Morning Call. Não esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas aí e possamos disseminar esse conteúdo de educação financeira também para todo o Brasil. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem, dia 25, uma quinta-feira com bolsas andando em direções opostas, bastante volatilidade, até acima do que nós imaginávamos e falávamos ontem pela manhã aqui no nosso Morning Call, sempre lembrando que o mercado é soberano e diversos temas aí podem impactar diretamente aí na bolsa de valores em qualquer lugar do mundo. Felizmente, tivemos aí uma alta do índice Ibovespa, inclusive se descolando um pouco em relação a outros índices internacionais e principalmente aí as bolsas americanas, que normalmente são os nossos benchmark, aquilo que nós acabamos replicando muitas vezes. Falando especificamente, então, as bolsas asiáticas, como nós já falávamos ontem pela manhã, fecharam em alta. Já na Europa, o cenário ainda é de receio e houve pouca reação dos mercados. Lá existe uma preocupação muito grande em relação à imunização, inclusive com discussões dos líderes da União Europeia sobre as exportações de vacinas produzidas lá pela Oxford e AstraZeneca, né? Além disso, os líderes políticos ressaltam a importância de garantir um estoque de vacina para os países membros da União Europeia. Lembrando lá que a União Europeia, como um todo, aprovou na época o uso emergencial das vacinas. Então, existe essa discussão nesse momento e, obviamente, existe aí também todo um impacto direto aí no atraso da vacinação em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que é o nosso melhor comparativo nesse momento. Nos Estados Unidos, as bolsas viraram para alta mais para o final do dia, com valorização de empresas do setor aéreo. Por lá também foi divulgado o PIB do quarto trimestre de 2020 e o resultado veio um pouco acima do esperado, ajudando a conter o desânimo dos investidores no dia de ontem. Olhando aí para o Brasil, ontem tivemos divulgação do IPCA 15, que subiu menos do que era esperado, e juntamente com a fala do presidente do Banco Central, Campos Neto, né, que enfatizou que mesmo após o último aumento da taxa Selic, isso não significa que será necessário aumentar tanto a taxa. Em outras palavras, ele disse que a instituição pretende manter o nível de atratividade econômica, mantendo aí nem tanto estímulo e nem desestímulo aí à economia. O anúncio também do novo presidente da Eletrobras animou os mercados, inclusive com alta de mais de 5% das ações da companhia, principalmente por conta do alinhamento dele em relação à possibilidade de privatização da companhia. Ele informou ali que ele é favorável nesse sentido, então também facilitou aí a interpretação do mercado em relação aí ao novo presidente da Eletrobras, que foi divulgado no dia de ontem. Falando agora de números, o fechamento de ontem, nós tivemos uma alta de 1,50% no índice Ibovespa, 113.749 pontos no fechamento. O dólar teve uma alta de 0,58 por conta de diversas oscilações na economia, fechando a R$ 5,67. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram, mas não tanto. O Nasdaq subiu 0,12, chegando a 12.977 pontos. S&P fechando a 3.909 pontos, uma alta de 0,52. E Dow Jones, uma alta um pouquinho maior, alta de 0,62 a 32.619 pontos. Lembrando aí que diversas companhias mais conservadoras têm tido um pouco mais de valorização nesse momento lá nos Estados Unidos, principalmente em um ponto onde as Treasuries, que são os títulos americanos aí para 10 anos, estão valorizando um pouco mais.
Falando em Europa, nós temos aí um fechamento do euro a R$ 6,66, uma alta de 1,79%, bem acima da relação com o dólar. E olhando aí para as bolsas, nós tivemos aí 0,08% de alta no DAX da Alemanha, fechando a 14.621. Na França, nós tivemos alta de 0,09, fechando em 5.952 pontos. E o Reino Unido fechou a 6.674 pontos, com uma queda aí de 0,57%. Os números de fechamento aí da Ásia, China 13.421 pontos, uma alta de 0,10, e o Japão fechou aí com alta de 1,14% no dia de ontem a 28.729 pontos. Cenário de cripto, Bitcoin continua em queda na semana. Ontem foi uma queda de 1,93% e o Ethereum teve uma volatilidade um pouquinho diferente, fechou com alta de 0,08%. Também tivemos uma alta mais considerável aí no dia de ontem em relação ao petróleo futuro, até mesmo por conta do navio que está lá no canal de Suez. Nós tivemos aí o Brent fechando ontem a $61,81 e o WTI fechando a 58,52 dólares o barril. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, fechou no dia de ontem a 19,81 pontos, uma queda de 6,56, com as possibilidades aí de mudança, principalmente como nós falamos da valorização também de ações de empresas mais conservadoras e também setores que estão mais relacionados a estímulo econômico, como as companhias aéreas que nós falamos anteriormente. Olhando para os metais futuro, o ouro nós tivemos um fechamento de ontem a 1.726,35 cents. Alumínio futuro, fechamento de ontem a 2.257 dólares e 25 cents. E o ferro refinado, uma pequena oscilação também, fechando a 167 dólares e 5 cents. Falando em números das principais altas do índice Ibovespa, tivemos ontem Equatorial, EQTL3, fechando a 22,48, uma alta de 6,94%. Pão de Açúcar, PECAR3, 29,66, uma alta de 5,25%. Via Varejo, que sempre sofre bastante oscilação no índice Ibovespa, ela tem um beta bem diferente do índice, né? Ontem subindo 5,24% e fechou a cotação em R$ 12,04. Engie 11, alta de 5,11% a R$ 44,00. E Elet 3, fechando aí ontem a 4,95% de alta, 33,89. Lembrando, Eletrobras aqui, como nós falávamos, sendo muito influenciada aí por conta da mudança da escolha do novo presidente, que afirmou que ele é favorável ali àquela PEC, a ideia ali já da privatização da Eletrobras, que foi trazida também pelo presidente Jair Bolsonaro recentemente. Olhando para as principais baixas, nós tivemos Sula 11, que vinha na última semana aí de fortes altas, empresa do setor financeiro, uma queda de 2,81%, fechou ontem a R$ 36,91. CCR, tivemos ontem uma queda de 2,11% a R$ 12,04. BIF3, que é Minerva, fechou a 9,80, uma queda de 1,50%. Ecorodovias também acaba sofrendo um pouco mais nesse momento e por conta de medidas restritivas e as pessoas se deslocando menos. Então fechou ontem também com queda de 1,41% a R$ 11,14. Vale 3 fechou ontem a 92,44 centavos, uma queda de 0,76, as principais baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. Falando em agenda econômica, hoje nós temos aí divulgação do investimento estrangeiro direto no Brasil, indicador importante aí que mostra a confiança do investidor estrangeiro no país. Lembrando aí que nós viemos de oscilação constante nesse indicador, principalmente porque tivemos aí momentos de grande fluxo de entrada no país e também uma grande saída posteriormente, inclusive aí no final do mês passado. Olhando para o mercado internacional,
Hoje nós temos aí na agenda a divulgação das vendas no varejo lá no Reino Unido, referente ao mês de fevereiro. Temos reunião da cúpula de líderes da União Europeia, que devem tratar tanto a questão da vacinação, mas também deve envolver política monetária e econômica. Nessa discussão dos líderes da União Europeia, vale a pena ficar de olho no resultado dessa reunião, da cúpula. E hoje nós temos aí também a divulgação do orçamento federal nos Estados Unidos, onde é demonstrado aí basicamente quais são as prioridades do governo, aonde o governo entende que precisa atualmente quando nós falamos em cenário de... Desculpa, silenciar, tinha esquecido de silenciar meu celular. Em cenário de pandemia, então é importante ficar de olho nesse indicador também lá dos Estados Unidos. Falando um pouquinho de política, hoje nós temos aí uma sexta-feira teoricamente mais tranquila, com menos informações aqui, mas muita coisa aí para nós continuarmos falando. Nós temos ali a informação de que cresce a pressão pela demissão de Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo não é ninguém mais, ninguém menos do que o... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tivemos uma oscilação, peço desculpa, eu acho que travou um pouquinho, né? Voltando. Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, cresce a pressão aí para a demissão dele. Já foram diversos senadores que literalmente pediram a cabeça dele. Houve já diversas discussões em relação à atuação de Ernesto Araújo aí, quando nós falamos especificamente aí das relações dele com outros países, principalmente a discussão da relação dele em relação à China. E com isso aí estamos muito próximo aí talvez de o governo ceder a essa pressão e Bolsonaro ter que trocar mais um dos seus ministros, e aí teríamos novamente toda uma desconfiança de cenário político. Foi aprovado com atraso de 3 meses o orçamento para 2021 e os parlamentares eles se comprometeram a repor algumas verbas de saúde, educação, entre outras, né, através de crédito suplementar. Falando um pouquinho aí sobre essa aprovação, aconteceu já na noite de ontem, havia uma expectativa muito grande nesse sentido. E principalmente ali nós tivemos algumas informações relevantes nesse sentido. A principal informação ela vem aí por conta do reajuste do valor destinado aos militares, que foi um valor aí 4 vezes acima do valor destinado à saúde, 1/5 praticamente do valor aí do orçamento, 8 bilhões destinado aí à questão dos militares, desde compra de aeronaves até mesmo outros aspectos aí que foram questionados aí por diversos especialistas. Além disso, nós tivemos aí um saldo de 2 bilhões para o Ministério da Saúde e também vem sendo bastante questionado, inclusive alguns parlamentares aí, como o parlamentar Marcel Van Harden, então, a pronúncia meio complicada, do Rio Grande do Sul, do Partido Novo. Ele diz que com essa aprovação, com a forma que foi votado, o teto de gastos será furado, infelizmente, aí é a perspectiva dele, e obviamente com essa ideia de injetar mais recursos através de crédito suplementar, realmente temos uma grande chance aí de vermos o teto de gastos ser extrapolado nesse ano. Obviamente, mais um ano de pandemia, onde o recurso está sendo utilizado aí fortemente para o combate, e também, novamente, temos aí a questão do auxílio emergencial, o que acaba interferindo bastante também na arrecadação do país. Por fim, aqui no cenário político, nós vemos aí cada vez mais uma polarização para as eleições de 2022 e diversos empresários aí têm se unido para buscar uma terceira via, ou seja, uma terceira opção. Hoje se fala muito aí na polarização Lula-Bolsonaro para 2022, a partir do momento em que o ex-presidente Lula
teve seus direitos políticos retomados, né, após ali decisão do STF em anular o processo lá de Curitiba, da Lava Jato. E após essa polarização, especialistas acreditam que o centro, né, nenhum dos extremos, nem esquerda nem direita, o centro não terá uma grande expressão dentro dos parlamentares e empresários se unem para tentar criar aí um novo candidato, talvez, ou apoiar alguém especificamente. O ex-presidente Fernando Henrique, inclusive, deu uma entrevista no dia de ontem, falando também sobre isso, que a ideia dele é apoiar realmente alguém que tenha essa visão mais de centro, nem tanto à direita, à esquerda. Falando um pouquinho agora sobre cenário econômico, diferente do que dizia a ex-presidente Dilma Rousseff, Joe Biden ele tinha uma meta aí de 100 milhões de vacinações em 100 dias de governo. Isso já foi alcançado nessa semana e agora a ideia dele é dobrar a meta, né? Então o foco agora de Joe Biden é chegar aí no mês que vem, final do mês que vem, com 100 dias de governo e 200 milhões de pessoas já vacinadas lá nos Estados Unidos. Sempre lembrando que é uma referência, né, à quantidade de vacinações lá nos Estados Unidos. Essa semana também, no dia de ontem, nós tivemos aí um juiz do Distrito Federal permitindo que as vacinas adquiridas ali pela iniciativa privada não sejam 100% doadas ao SUS. Lembrando que houve aprovação lá no Congresso da compra de vacinas aí pela iniciativa privada, desde que houvesse o compromisso dessas vacinas serem doadas na integralidade ao SUS e dando continuidade então ao Programa Nacional de Imunização. Agora, com essa mudança, alguns empresários, e aí nós lembramos aqui, ressaltamos o Luciano Hang, dono da varejista Avan, e o Marcelo Wizard, que é o dono da Wizard, se comprometem em fazer uma doação de 10 milhões de doses de vacina, desde que seja possível que eles utilizem parte das vacinas compradas para a imunização aí dos seus colaboradores. Existe aí toda uma discussão nesse momento em relação a esse possível fura-fila, mas ao mesmo tempo o ministro Paulo Guedes apoia os empresários que queiram doar e inclusive utilizou o seguinte exemplo: nós temos 2 empresários falando em doar 10 milhões de vacinas. Imagina se nós tivermos 100, quantas vacinas nós conseguimos aí captar através de doações da iniciativa privada. O grande detalhe, o grande problema que até então não foi mencionado é o fato de, infelizmente, aí nós termos uma situação bem difícil em relação à aquisição de vacinas. O Brasil tentou comprar aí vacinas da Pfizer recentemente, né? Existe até um cronograma aí de entrega dessas vacinas. Temos aí o problema na Europa ali da falta de vacina. Na verdade, assim, as vacinas que estão sendo produzidas não são o suficiente. Então, com essa escassez que nós temos nesse momento, qual seria a forma desses empresários adquirirem essas vacinas e se essas vacinas não seriam aí retiradas já de outras compras que poderiam ser feitas aí pelo próprio governo. Outra notícia importante, o Butantan ele criou uma vacina contra o coronavírus e agora ele solicita aí para a Anvisa que possa iniciar os testes. A ideia, obviamente, aí dessa nova vacina aí que está sendo criada pelo Butantan, ela traria uma grande diferença, principalmente porque o Brasil poderia produzir em uma escala muito maior, pois não dependeria aí de insumos estrangeiros, como acontece hoje, e também não dependeria de questões contratuais, como acontece hoje com a Coronavac, que o próprio Butantan também já faz a produção aqui no país e em breve vai ter a produção dos insumos para essa vacina também. E as ações para a retirada do navio que está lá no canal de Suez, que nós falávamos no dia de ontem, um local aí onde passam mais de 50 navios por dia, tem a principal ligação comercial ali entre Ásia e Europa. Todo o processo que está sendo feito aí para desencalhar o navio deve durar pelo menos uma semana. Então, com isso, teremos automaticamente
algum tipo aí de atraso em alguns navios e principalmente aí uma oscilação maior em algumas commodities, como é o caso do petróleo, que tem subido novamente aí nos últimos dias e deve continuar nessa tocada. Olhando um pouquinho aí para o cenário corporativo, a Toyota também vai fechar 4 fábricas no país. Começa aí na segunda-feira e vai até o dia 5, a outra segunda, né? Pelo menos uma semana, justamente aí para conter a pandemia, reduzir a quantidade de circulação de pessoas e tentar achatar um pouco essa curva. Volkswagen, caminhões e Renault seguem o mesmo caminho, elas também parando por falta de peças, assim como aconteceu aí com a Volkswagen normal, como a GM e outras empresas que nós já falamos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Executivos da Vale, da companhia Vale, estão sendo investigados aí por uma possível omissão de informações aos acionistas de exploração da mina de ferro lá em Simandou, na África do Sul. É uma investigação preliminar, mas obviamente aí pode impactar diretamente no índice Ibovespa por conta do peso de Vale no índice Ibovespa e até mesmo aí nas ações da companhia, que já tem oscilado negativamente nos últimos dias por conta aí de quedas no preço do minério de ferro. A XP avalia que Banco Inter e Sanepar devem ser duas empresas a ingressar no índice Ibovespa já no próximo trimestre. Lembrando aí que a B3, né, ela muda a composição do índice Ibovespa aí normalmente a cada trimestre e ela pode incluir ou retirar as empresas conforme ela achar importante para criar essa carteira teórica do índice Ibovespa. Hoje nós temos divulgação aí do quarto trimestre de empresas como Bion, Cogna, Ezetec, PDG Health e Ser Educacional. São as empresas que hoje fazem divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020. Olhando agora para o dia de hoje, cenário futuro, né? Nós temos aí nesse momento a China, as bolsas na China com alta de 2,60%, são dados aí de fechamento das 5h30 da manhã. E olhando para os demais índices, nós temos aí Japão com fechamento de 1,56% no dia de hoje, altas na Europa e também nos Estados Unidos. Nesse momento aí Dow Jones subindo 0,30, S&P 0,30, Nasdaq 0,20. Olhando aí para a Alemanha, 0,80 de alta nesse momento, França 0,40 e Reino Unido 0,60 de alta nesse momento, 6h15 da manhã. Provavelmente teremos um dia com menor oscilação, visto que na Europa os investidores começam a olhar com otimismo e esquecem um pouco os problemas relacionados aí à pandemia. Da mesma forma, os investidores globais aí e nos Estados Unidos se animam aí com o plano de imunização lá dos Estados Unidos, que bateu a meta das 100 milhões de vacinações em 100 dias e agora, como eu falei anteriormente, planeja aí um aumento da meta, literalmente dobrar a meta, né, e chegar a 200 milhões de imunizações até o 100º dia de governo do presidente Joe Biden. Muito obrigado por mais um dia e ter a sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal. Tivemos uma oscilaçãozinha aí na internet hoje, eu percebi que travou algumas vezes, mas é uma questão até mesmo por conta do clima que nós tivemos aqui em Blumenau recentemente, uma chuva bem forte e hoje oscilou um pouco mais aí a internet. Um ótimo dia, ótima sexta-feira, bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira para falarmos novamente aqui no nosso Morning Call o que esperar do mercado, tudo aquilo que aconteceu e o que podemos esperar para o início da próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.